Estamos aqui com mais um podcast 24 em 3 e o que você está vendo verdadeiramente é um canetão de riscar na parede. Exato, o meu microfone, né, aquele meu microfone espetacular, está em manutenção. E eu estou usando o microfone de lapela, caso você não esteja observando, mas a ideia é que você pegue, né, esse áudio com uma boa, né, uma estratégia boa. Então, uma caneta não vai resolver, mas eu estou mimetizando aqui, estou adaptando o meu cérebro a uma condição diferenciada, porque hoje a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, eu queria só esclarecer, caso você esteja acessando pela primeira vez, me vendo com esse canetão na mão, imaginando que é um microfone, mas tudo bem. Eu sou Fernanda Jordão Formiga, eu sou idealizadora do método dos Insights em Comuns. Você está aqui no meu canal do Insights em Comuns e no YouTube, claro. Se você curtir esse vídeo até o finalzinho, dá o seu joinha. Se você quiser também se inscrever no canal, para mim eu vou ficar muito feliz. Eu fico assim realmente muito feliz. Meu canal está no início, então eu estou muito feliz com a sua presença aqui. E outra coisa, explicar um pouco o que é 24 em 3, o que seria você otimizar o seu tempo das 24 horas em 3 estratégias, que são elas clareza, foco e, propriamente dito, seus projetos pessoais, aqueles projetos que demandam fases. E a gente vai falar sobre esses 3 pontos importantes aqui no canal, né? Principalmente nessa playlist que é do podcast 24 em 3, ok? Então vamos dar continuidade. Então eu faço a entrevista comigo mesmo. Parece meio maluco, mas é verdadeiro. Eu comigo. Muitas vezes a gente entra num debate, um diálogo interno, às vezes até extrapola e sai verbalmente falando, mas a pergunta que não quer calar é: a felicidade pode contagiar e pode incomodar? Fernanda, explique um pouco mais o que seria isso, em que ponto você quer trabalhar aí, o que você quer dizer. Bom, existem vários estudos agora, né, na área de hedonismo, né? O que é o hedonismo? Deixa eu até... Hedonismo é o estudo da felicidade, tá? Hedonia, estudo da felicidade. Porque já tem algumas comprovações científicas, alguns estudos focados no comportamento humano, focados na essência, né, do que seria esses momentos de felicidade que a gente tem, o que são esses instantes de felicidade, como a gente assimila isso a nível cerebral, né? Então lá no sistema límbico, né? Já conversei sobre isso aqui no canal, falando um pouquinho, principalmente no podcast, sobre o sistema límbico. Sistema límbico são áreas do cérebro, na parte mais central do cérebro, que é responsável por nossas emoções, o que a gente capta do meio. Capta como, Fernanda? Através dos sentidos. A gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o olfato, a gente tem a gustação, a gente tem a sensibilidade tátil e propriocepção. O que é propriocepção? É aquele estado que a gente fica parado, mas a gente sente que a gente está parado. Entendeu? A propriocepção seria isso. A gente chama de propriocepção inconsciente, porque a gente consegue ter um equilíbrio. O equilíbrio ele fica também em outras áreas do cérebro, inclusive mais próximo do cerebelo. O cerebelo é responsável pelo nosso equilíbrio. Olha só que interessante. Então, algumas doenças que afetam o nosso cerebelo, tem o cérebro, que é grandão, e embaixo tem um negocinho bem pequenininho aqui atrás, que a gente chama de cerebelo. É como se fosse o nosso cérebro primitivo. Então, aquele cérebro primitivozinho pequenininho aqui, que é responsável principalmente pelas áreas vitais do nosso corpo, da nossa mente, né, do nosso cérebro, na verdade, pela parte vital. Então, a respiração, a gente não tem controle da respiração. Prende a sua respiração agora e fala: eu não vou respirar. Eu vou respirar. Não tem como. Quem é responsável aqui, é aqui atrás. Mesmo que você fique bastante tempo debaixo d'água sem respirar. Sim, tem pessoas que conseguem. Tem até recordistas mundiais aí, tem no Guinness Book. Mas assim, são recordistas, mas o nosso cérebro não permite que a gente fique sem o ar, a não ser numa condição diferente, uma parada respiratória, né? Uma parada cardíaca que leva a uma parada respiratória, mas o que está sendo afetado? Áreas vitais do nosso corpo, ok? Vitais no cérebro e pode ser até mesmo na função do coração, ok? Então, tirando essas demandas, falando um pouquinho aqui do nosso cérebro, é mais ou menos isso, tá? Aos poucos, você vai acompanhando o canal aqui que a gente sempre vai dividir alguma coisa bacana, tá?
Então, essa parte aqui que eu queria falar sobre felicidade, que o hedonismo está cada vez mais sendo estudado, que é o que? A ciência da felicidade. Que é o que? Gente, se a gente for ver todas as emoções que a gente tem, principalmente as primárias, existem de 5 a 6 emoções primárias, que são elas. Nojo, presta atenção, nojo. Não sei se você viu aquele filme Divertidamente, ali foi um filme infantil, né? Mas ele é um infantil que toda a família pode assistir. É um filme totalmente interessante, porque as crianças vão ver de uma maneira lúdica, né? Mas ali passam informações importantes sobre como a gente trabalha nossas emoções. Então, se você é um adulto e ainda não assistiu, e ainda fica com aquela ideia, eu não vou assistir filme infantil, assista, tá? Assista e comece a captar algumas informações legais, principalmente para lidar com quem? Com as crianças que estão ao seu redor. Sobrinho, priminho, filho, filha, ali tem algumas informações de como a gente pode conectar com as emoções das crianças que estão ao nosso redor e até mesmo da nossa criança interna, tá? Então ali tem as 5 emoções que eu falei: nojo, tristeza, medo, né? O pavor, medo. A gente tem o que mais ali? A raiva e, isoladamente, temos a alegria, né? A felicidade. Ou seja, imagina, 4 contra 1. Olha só, o nosso cérebro tem que lidar com 4 emoções que não são tão positivas assim, mas que são extremamente necessárias. Poxa, Fernanda, você acha que é necessário a gente ter raiva? Há momentos que sim, a gente pode ter raiva. E a gente compreender o motivo pelo qual a gente tem raiva. Isso é que é o mais importante, isso é que a gente desenvolve o aprendizado. Mas é importante a gente ter medo? Claro! Se a gente fosse impulsivo demais, a gente estaria, por exemplo, atravessando a rua, tá vindo um carro e você tá lá atravessando a rua e pá, morre! É necessário o medo. Você não pode ser abraçado e esmagado nem pelo medo e nem pela raiva. É necessário a gente ter nojo? Claro! Senão a gente estaria sendo o quê? Se contaminando, comendo comida estragada, né? Se a gente não tem a noção de nojo, a gente come comida estragada. Todas essas 5 emoções são protetivas do nosso ser como pessoa, né? Da nossa mente, das funções do nosso cérebro. Então, as 5 emoções primárias são extremamente necessárias, extremamente importantes no sentido de proteção do ser humano e de conexão do ser humano. Proteção, pessoa, e conexão, pessoa. Pessoa, animalzinho, se você tem um animal de estimação. Porque o animal de estimação, diferente do que as pessoas falam, ele também tem um sistema límbico desenvolvido, porque ele é um mamífero, e todo mamífero tem um sistema límbico desenvolvido, inclusive os aquáticos, tá? Golfinho, falam, nossa, golfinho é inteligente. É inteligente. O elefante é inteligente, ele marca a pessoa. Ele é inteligente, ele é um mamífero. Então, sim, temos ali uma inteligência concreta. Quem é que tem uma inteligência que abstrai, que viaja na maionese, digamos assim, entre aspas, né? Eu tô colocando uma maneira muito lúdica e mais tranquila de se falar. Quem é o ser humano? É aquele que tem a inteligência abstrata, que a gente pode abstrair, que a gente pode inferir, que a gente pode avaliar um sentimento de uma pessoa só de olhar. Que a gente começa a perceber as influências que a gente causa, por exemplo, no nosso filho, através do nosso comportamento. Às vezes a gente tem vezes que a gente não percebe, mas a gente tem influências sobre as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que estão ao nosso redor também têm influências em relação a gente. Por exemplo, você está lá no seu trabalho e de repente chega uma pessoa totalmente de mau humor. Gente, vai interferir no ambiente. E as coisas vão, fluir para aquela negatividade, tá? Agora, é diferente se a pessoa chega de bom humor, fala, oi, tudo bom? Bom dia para vocês. Pode ser que às vezes nem seja um bom dia, mas a partir do momento que bate o ponto e fala, bom dia, como estão? Com as coisas, o que a gente precisa fazer? Então, assim, há uma abertura, há um bom dia, né? Como a gente pode trabalhar nosso bom dia? Então, o que a gente precisa entender? Que as nossas emoções, a gente precisa
compreender um pouco mais os momentos que a gente tem em relação às nossas emoções. Então é fazer uma pesquisa mesmo lá nas suas memórias, fazer uma pesquisa mentalmente falando, poxa, eu faço isso, por isso e isso. Pô, então tem vezes que eu preciso mudar, entendeu? Então você precisa fazer uma autoavaliação e verificar, poxa, esse sentimento eu tenho. Qual a frequência desse sentimento, né? Você acompanhar ao seu estado emocional, né? Isso é importante. Principalmente se interfere na sua dinâmica diária, seja dentro do seu ambiente em casa, seja fora do ambiente também, tá? Porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos lidar com o outro, certo? Você não precisa sair sorrindo para todo mundo, mas quando você compreende as suas emoções, as suas necessidades, você tem a oportunidade de escolher como você quer se sentir. Olha, pense numa inteligência altamente abstrata que você pode usufruir para o seu dia a dia. Opa, então beleza. Em relação ao estudo de ciências da felicidade, puxando um pouquinho para esse gancho, vamos pensar aqui que a hedonia, né, o hedonismo ou estudo da felicidade, ou a busca pela felicidade, digamos assim, é algo importante, é algo neurológico, é algo comportamental que tem a ver com o quê? Psicologia positiva, que tem a ver com o quê? Você se conscientizar das suas emoções. Você compreender que tem momentos que você vai ficar com raiva? Tem, óbvio. E você entender por que tu tá com raiva. Aí é que é o que há. Porque quando a gente fica com raiva, isso está interferindo aonde? Nos nossos valores. E às vezes a gente quer um valor que a gente tem que o outro tenha também. E muitas vezes até no ambiente de trabalho é complicado. Os valores das outras pessoas são diferentes do seu. Então sim, você tem que dar um passo atrás e compreender, poxa, esse é o valor da pessoa. Então, é da pessoa. Não tem como você mudar um valor que está ali na outra pessoa, a não ser que ela esteja aberta à mudança, que ela esteja entendendo que um processo de mudança não é fácil, ok? E processo de mudança não é fácil. Então a felicidade tem a oportunidade você tem a oportunidade de escolher contagiar ela ou incomodar ela. E quando é que a gente contagia? Ok. A felicidade também é algo muito interno, é algo que você pode ser trabalhado, como eu já falei, você trabalha o quê? Alguns neurotransmissores, para você ver o tanto que é minúscula a sua transformação, mas essa transformação ocorre tipo uma sincronia com a sua comunicação e com o que você internaliza. Nossa, Fernanda, explica isso direito. É uma troca. Ok? Você precisa comunicar que está feliz para que o seu cérebro comece a assimilar, opa, acho que Fernanda está feliz. Vamos passar uns neurotransmissores aí para ver se a gente melhora mais ainda, né? Que ela está pedindo esse neurotransmissor aqui e a gente precisa produzir um pouquinho mais. Aí começa a produzir o quê? Serotonina. Começa a produzir o quê? Dopamina. Agora, Fernanda, peraí. Para formar serotonina e dopamina, eu também preciso ingerir coisas boas. Existem sim alimentos que elevam a nossa serotonina, ou então que vão contribuir para a formação desse neurotransmissor. Você sabia disso? Existem. Existem você se hidratar melhor. Existe você se nutrir melhor, então se você não procurou um nutricionista, está na hora de você procurar um nutricionista para melhorar o seu estado de humor. Então, assim, evitar alguns alimentos que podem dar irritação, crise de abstinência. Você acredita que açúcar dá crise de abstinência? Então tá na hora, se você acha que é importante melhorar o seu humor, procurar um nutricionista também, procurar um nutrólogo. Procurar aquela pessoa que vai melhorar a sua alimentação, o seu estado de humor. Porque o que a gente coloca internamente do nosso corpo vai interferir no nosso estado de humor. Porque está sendo adentrado no seu corpo. Água, chás, café, bebidas alcoólicas, que também causam abstinência e que, gente,
Cuidado, né? Então, assim, frutas, verduras, existem frutas que são principalmente aquelas bem vermelhas, as berries, né? Que são amora, né? Ameixa. Então, a morango, essas berries que a gente chama, são os frutos mais avermelhados ou mais roxos, eles elevam o nível de serotonina, porque eles ajudam na formação da serotonina. Então, assim, se você ainda não procurou um nutricionista, corre e vai lá para saber quais são os alimentos que vão melhorar ainda mais. A gente assim, tem uma noção de que quanto mais a gente variar na cor da nossa comida, procurando alimentos mais verdes, mais vermelhos, mais amarelos, né? Evitando um pouquinho os mais esbranquiçados, né? Que, por exemplo, arroz demais, macarrão, e evitando principalmente esses alimentos que são muito processados. Então, se tiver que comer macarrão, come um macarrão integral. Então, todos esses alimentos vão ajudar o quê? Na formação das moléculas desses neurotransmissores, das moléculas desses hormônios que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente precisa conscientizar também da nossa alimentação, precisa conscientizar também do quê? Exercitar, movimento, caminhada, corrida, natação, você fazer uma atividade física, melhora os níveis de felicidade, os níveis de humor. Claro, quando você termina uma atividade física, o que acontece? Liberação de quê instantânea? Endorfina. E cada vez que você aumenta mais ainda você vai ter uma assimilação do seu corpo, pô, tá movimentando, vamos liberar endorfina aí, porque o exercício hoje foi hard. E aí, ó, seu cérebro libera endorfina. Deixa eu falar uma coisa, o seu corpo é perfeito. Você precisa amar o seu corpo físico, sim, e falar, poxa, essa máquina funciona, bicho. Essa máquina me ajuda. Quem está estudando para concurso precisa se alimentar muito bem. Você precisa justamente oferecer para o seu cérebro a glicose necessária, o oxigênio necessário para você melhorar a sua concentração, a sua assimilação, utilizando o quê? Sua memória, a parte do meio do seu cérebro, a parte central do seu cérebro. A memória fica ali perto também do sistema límbico, tá? Tudo ali junto. Central. E isso vai facilitar o quê? O seu neocórtex, captação, planejamento, e você vai captando essas informações e todo o seu cérebro vai se movimentando. Hidratação, para quem está estudando, fundamental. Muita água. Seu sangue precisa estar, reforçado de água. Então, gente, isso é muito importante, isso fornece a felicidade. Então, eu estou dando as premissas para você colher as felicidades dos momentos. E outra coisa, você não espera ganhar dinheiro para ser feliz. Você não espera casar para ser feliz. A felicidade é hoje e agora. Você tem a escolha de ser feliz hoje e agora. E o que você pode ser feliz hoje e agora com o que você já tem? E aí, quando a gente é feliz com o que a gente tem, a gente acaba sendo o quê? Grato e grata. A gente pode praticar a gratidão agora, nesse momento. Agora. Nesse instante. E você pode fazer esse exercício de agradecimento. Eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo que me ofereceu no meu dia a dia. Eu agradeço em relação aos meus filhos. Eu agradeço em relação ao meu esposo, meu cônjuge. Eu agradeço a oportunidade de trabalhar no meu escritório, eu agradeço a oportunidade de estar fazendo o meu plantão, eu agradeço a oportunidade de pegar meu carro e dirigir, eu agradeço a oportunidade de ter um ônibus que para aqui para eu poder buscar ele, eu agradeço a oportunidade de pegar o metrô. Gente, porque às vezes a gente acha, de novo o metrô vai estar cheio. Priorize, vá mais cedo. Porque se você quer evitar aquele momento, você precisa organizar-se, ou então organizar as estratégias para evitar aquela situação que você tem desgaste, ok? Então, gente, buscar a felicidade é algo aqui e agora. São pílulas, pequenos momentos. Por exemplo, apreciar uma árvore. Aqui em Brasília a gente tem muito ipê e realmente é uma árvore muito bonita.
aqui, principalmente no Cerradão, né? Eu não sei em qual estado você tá, em qual lugar você tá. No Cerradão, o IP, ele se transforma, principalmente na época da seca aqui. Então, a gente vê toda a grama marrom, né? Porque ela fica seca. E o IP lá reinante, amarelão. Logicamente, a gente sabe que o IP, ele passa por um estresse botânico. Não sei se você viu o vídeo do IP, depois você procura aí que eu fiz um vídeo do IP. Tá aqui no canal. E ele passa por um estresse botânico. Então, para ele liberar aquelas flores lindas e maravilhosas, para que ocorra o que? A polinização e ela libere o que? Sementes, para que a espécie se propague ao vento, digamos assim. O IP passa por um estresse botânico. Então, aquela maravilha que a gente vê é o momento mais estressor da planta, é o momento mais difícil da planta, é o momento mais resiliente da planta que ela está passando. E entenda, é a parte mais linda que a gente consegue ver. Olha só. Então, às vezes a gente fica tão frustrado, né, com o nosso dia a dia, ou tão frustrada com o nosso dia a dia, e não consegue perceber as pequenas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. Seja o sorriso do seu filho, seja o abraço da sua mãe, do seu pai. E olha, mãe e pai passa tão rapidinho, aproveita os momentos de estar com o irmão conversando, vendo um filme em família, esses momentos, sair com os amigos para conversar, tomar um café. Esses momentos são as pequenas pílulas de felicidade que a gente pode ingerir. As pílulas de felicidade são os pequenos momentos que a gente pode conquistar no nosso dia a dia e transformar a situação estressora que ativa as outras áreas da emoção nossa para a gente utilizar esse momento e internalizar isso. Falar assim, nossa, obrigada por isso, obrigada por essa oportunidade. Então isso tudo é importante. Isso tudo faz a gente repensar como a gente deve levar a vida. E sim, quando a gente fala que a felicidade incomoda, porque nem todo mundo consegue internalizar esses momentos de felicidade. Então, essa paz interna é uma busca constante, né? Independente de qual seja a sua proposta inicial agora, essa paz interna, ela traz um senso de felicidade, um senso de gratidão, um senso de oportunidade de aprender. Quando a gente está passando por momentos muito difíceis, pense que ali é uma oportunidade de aprender, de saber qual o motivo disso está acontecendo. O que eu posso fazer que vai melhorar essa situação? O que eu posso fazer de alternativa que vai melhorar isso? E buscando sempre alternativas íntegras, dignas, que não vão ferir o quê? Os valores que você já tem. Eu não sei quais os valores que você tem, se é felicidade, se é amor, né? A gente fala de valores humanos, se é determinação, se é status, se é poder, se é paz. Eu não sei quais os valores que estão passando pela sua mente agora, mas o importante é que você possa alimentar esses valores que você tem internamente para que você cultive a sua felicidade interna. E se essa felicidade interna estiver mais ainda conectado com o seu ser superior, né? No meu caso, se essa felicidade interna é nutrida por Deus, então a grandiosidade dos seus momentos de felicidade é maior. Porque essa conexão estabelece isso, permite isso. Essa conexão permite esses momentos de felicidade. Eu não sei também qual é a sua conexão com o seu ser superior. No meu caso é Deus. Então essa conexão com Ele me fornece momentos de felicidade, sim. Porque muitas vezes quando eu vou buscar compreender um pouquinho mais da palavra, que eu vou entender um pouco mais, ali eu vejo as minhas respostas. E fora a conexão por oração, né? Então, independente de qual seja a sua religião,
É importante que você tenha esse momento de conexão com o seu senso espiritual. Qual é o senso espiritual? Também não é só religiosidade, é senso de propósito, é você saber a sua missão de vida. É fácil saber a missão de vida? Não necessariamente, mas ela deixa rastros, ela deixa informações no meio do caminho que fica mais fácil de você detectar qual pode ser a sua missão de vida. E isso é muito legal, certo? Então, assim, eu já me deparei, em termos de experiência, com algumas situações que a minha felicidade incomodava. É verdade. Principalmente no ambiente de saúde, tá? Porque, às vezes, a pessoa que está chegando no ambiente... E até eu compreender isso, eu tive que realmente mudar o meu contexto, certo? Algumas situações de pessoa, da minha personalidade, eu tive que mudar para compreender o outro. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, a gente não se adapta ao ambiente por, às vezes, a gente ser feliz demais, por incrível que pareça, ou por a gente ser muito sério demais, ou muito de mau humor também. Então, o certo é você achar um consenso nisso, uma harmonia nisso. E eu processei essas informações e harmonizei ao máximo que eu poderia no contexto de ambiente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com quem? Com criança. E criança no contexto de ambiente de saúde, você acha, né, tem momentos pontuais que realmente é muito agressivo para a criança, tá? Não vou negar isso. Mas a criança, ela tem uma visão tão, assim, inocente da situação que ela consegue viver mais o presente, aquele momento. E se você proporciona um momento naquele ambiente de saúde, que aquele momento vai passar, ou é um momento que é só ali e daqui a pouquinho você vai se recuperar, ou é só ali e as coisas vão acontecer e vai dar certo, a criança compreende isso mais tranquilamente. Nós adultos temos mais dificuldade, claro, porque a gente já fica pensando na possibilidade mais devastadora da situação. A gente se preocupa, então a gente ocupa a nossa mente previamente. E isso, às vezes, traz mais angústia para o ser humano. E realmente a felicidade pode incomodar, principalmente para os adultos. Para as crianças, algumas sim, porque estão passando por processos, né, doloridos. E, gente, não é hora de brincar na hora da dor, né? A gente pode distrair em algumas situações, perguntar para a criança, poxa, o que você gostaria de fazer? O que pode ser feito? Né? O que você pode fazer para melhorar essa situação? O que a gente pode fazer? E a gente vai trabalhando isso junto. E a criança consegue assimilar isso melhor. É incrível. E eu, Fernanda, tinha muito medo de trabalhar com crianças no ambiente de saúde, você acha? E eu era sempre uma pessoa mais extrovertida um pouco, né? Um pouquinho só. E eu aprendi muito com as crianças. Eu trabalhei com crianças por 10 anos. E foi o melhor momento que eu tive em relação ao ambiente de saúde, que é lidar com crianças. A gente aprende demais. E eu até acessei a minha criança interior. Mas às vezes alguns colegas do trabalho podem entender que aquela felicidade interna que você tem não é bem-vinda. Só que uma coisa eu te digo, o que incomoda aquela pessoa é aquela pessoa que precisa buscar um pouco mais. Se aquela pessoa que você estabelece o contato, estabelece uma conexão e ela faz com que você se sinta mal, entenda, não se sinta mal, não se sinta incomodado com a sua felicidade. A felicidade é interna, você vai harmonizar com o ambiente de acordo com as conexões que você faz. E se aquela pessoa não compreende essa felicidade que você tem interna, ok, tá tudo bem, você vai diminuir a conexão com essa pessoa até ela entender que isso é necessário, que ela te compreende um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer que você vai chegar lá, eu sou extrovertida. Então você não vai chegar em todos os momentos. Tem ambientes e ambientes.
né? Então a gente precisa tecer o olhar qual é o ambiente, harmonizar com a nossa personalidade, afinal a gente vive em sociedade, vive no meio social, e trazer o bom humor para o ambiente é muito bom, é muito gratificante, certo? Mas o bom humor saudável, né, gente? Não exagerado. E realmente tem pessoas que não assimilam esse bom humor, essa boa disponibilidade, esse bom senso, esse bom estado emocional, e realmente elas vão fazer de tudo para agredir a pessoa que está trazendo esse bom humor. Ok, aconteceu comigo muitas vezes, milhares de vezes, e eu me posicionei de maneira, tá tudo certo, mas eu conectava com outras pessoas que queriam dividir o bom humor também. Então, às vezes, a gente percebe o ambiente, por isso que a gente estabelece conexões, as proximidades, né? Porque às vezes a gente busca pessoas que são similares a gente, certo? E até a pessoa compreender que os hormônios e neurotransmissores da felicidade podem trazer o bem-estar momentâneo, aqueles momentos de felicidade, até a pessoa compreender ou estudar um pouquinho mais sobre isso, ou buscar melhorar esse estado emocional, a busca é interna. Gente, não tem como a gente mudar o outro, porque a busca é muito interna. E a pessoa só vai perceber quando ela se deparar o motivo pelo qual ela se incomoda que o outro está feliz, né? Olha só, a pessoa que se incomoda precisa entender que o outro está feliz. E por que ela está incomodada? Qual o motivo? O que atrapalha o dia a dia dela? Por que ela está se sentindo incomodada? Certo? Então a gente tem que compreender o outro, entender que isso vai acontecer nas nossas interações sociais e que a gente pode harmonizar com o ambiente e conectar com as pessoas que são similares a gente, certo? E o mais importante de tudo, não deixar você fazer uma blindagem, você faz assim, ó, estou bem. Eu estou bem, o outro não está bem. Uma hora você pode até se disponibilizar para saber, aconteceu alguma coisa, mas você se blinda, você coloca uma blindagem, coloca um capuzinho assim, invisível, e fala, eu estou bem, o outro não está bem, eu vou me prontificar a ajudar, mas se a pessoa não quiser ajuda, eu estou bem, ok? Coloca uma capa invisível, blinde-se para que o outro não acesse o seu bem-estar, ok? Então isso é muito importante, é que você se sinta bem, você trabalhe os seus neurotransmissores para quando você chegar no ambiente, você perceber o ambiente e você ainda estar bem ainda assim, consigo mesma em relação ao ambiente. Às vezes o ambiente é desgastante, ele pode ser negativo, mas você se centraliza no seu trabalho, centraliza na sua atividade e segue o barco, ok? Essa é a dica aí para você trabalhar a sua felicidade, que ela possa contagiar sim as outras pessoas, que seja muito bom. As pessoas que estão incomodadas, você diminui um pouquinho mais para lá e conecte-se com as pessoas que querem também usufruir do bem-estar, tá bom? Isso é uma estratégia. Isso é algo que você pode utilizar, a gente chama de temporalidade. Você diminui o tempo com as pessoas que estão se sentindo incomodadas e aumenta o tempo com as pessoas que estão se sentindo contagiadas com o seu humor, ou com o seu bem-estar, ou com o seu estado emocional, certo? E se você ainda não tem esse estado emocional trabalhado, busque os momentos de felicidade, uma lembrança que te torna mais feliz. Acesse a sua memória, acesse o seu sistema límbico para descobrir os momentos que se sente feliz. Feche os olhos e lembre desse momento, ok? Fica aí a dica para desse podcast. E a gente se vê no próximo, né, gente? No próximo a gente vai se ver. Então, até mais!
no próximo podcast.